Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas a vocês à nossa aula de número 32 de Língua Portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar a diferença entre um mito e uma lenda, né? Nós já tivemos uma aula específica sobre lenda e uma aula específica sobre mito. E agora nós vamos comparar esses dois tipos de textos, ok? Eu peço que vocês separem o material para a nossa aula, peguem o caderno de língua portuguesa, separem lápis, caneta, borracha e tenham em mãos esse material para vocês fazerem as anotações durante o nosso tempo de estudo, ok? Os objetivos da nossa aula são, então nós vamos comparar um mito e uma lenda, e buscar as características de cada um destes gêneros, ok? Vamos relembrar então o que é que são esses dois tipos de gênero de texto, tá? Então o mito é uma narrativa que apresenta o modo como um determinado povo vê o mundo e tenta explicar fatos e fenômenos cuja origem ou o funcionamento não se tem conhecimento, tá? Os mitos, eles podem ser divididos em três categorias, né? Em três jeitos. Aqueles que explicam a origem do mundo e dos deuses, então as histórias criadas, né, para explicar a origem do universo e dos deuses. Aqueles que contam histórias de convivência entre deuses, semideuses e seres humanos. E também aqueles que contam histórias de seres humanos comuns, simples mortais como eu e vocês, tá? Então, o que é um mito mesmo? Uma história fictícia, né, criada com o objetivo de explicar fatos e fenômenos que no passado, né, as pessoas não tinham conhecimento para explicar, ok? E as lendas, o que é que são? São textos de tradição oral, passadas de geração em geração, também usadas para explicar fenômenos da natureza inexplicáveis para aquele povo ou cultura. Mas qual é a diferença, pessoal? O mito geralmente está relacionado com o surgimento do universo, dos seres vivos, dos homens, enquanto que as lendas estão mais focadas na explicação dos fenômenos da natureza. Porém, vocês podem perceber que são bem semelhantes, né? Vamos ler um mito então, pessoal? Então, ele diz o seguinte: antigamente não havia noite, era sempre dia. O sol brilhava esquentando a terra. A lua e as estrelas eram como o sol. Tudo era luz e claridade na aldeia e na floresta. Os homens trabalhavam sem cessar e as mulheres trabalhavam sem descanso, pois era sempre dia, noite não havia. O sol fazia seu percurso até o poente para então retornar pelo caminho inverso ao nascente. Mauá controlava o sol, a lua e as estrelas, não permitindo que ninguém deles se aproximasse. Certa vez, um homem quis saber como o sol funcionava. Esperou que Mauá saísse para caçar e aproximou-se do sol. Ao tocá-lo, o sol quebrou, o mesmo acontecendo com a lua e as estrelas. E a noite surgiu engolindo tudo. Os homens que caçavam na mata ficaram perdidos na imensidão do escuro. As mulheres mal conseguiam encontrar suas redes dentro da maloca. Crianças e idosos lamentavam-se do fundo da noite sem luz. Mauá voltou para consertar o sol. Ao ver o homem que o havia quebrado, Mauá lançou-se sobre ele e o atirou longe. Quando caiu, o homem transformou-se num macaquinho mão de ouro, escuro como a noite e com as mãos douradas como o sol que havia tocado. Não foi possível consertar o sol para que funcionasse como antes.
O sol caminhava para o poente, mas não conseguia retornar, sumindo no horizonte e deixando a terra na escuridão. Mauá então fez com que a lua e as estrelas surgissem na ausência do sol para iluminar um pouco a noite. E assim é até hoje. Então esse é um exemplo de mito, né? Vocês percebam que esse mito explica alguns fenômenos, né? Como a criação do dia, a criação da noite, das estrelas, né? Mas é uma história criada, né? Não é uma história real, tá? Esse mito, pessoal, é um mito de criação indígena dos índios Waimiri-Atoari. Eles habitam o Amazonas e Roraima, lá na região norte do Brasil, tá? Mauá, para eles, para estes índios, é o Criador, ou seja, um Deus para eles. É o ser que cria e transforma os homens, os animais, cuida dos elementos da natureza. E para eles, para esses índios, quando o Mauá está bravo, zangado, ele sopra a alçada da cabeça da onça para fazer o trovão. Então, olhem só quanta explicação em torno, né, desse ser mitológico. Explicação que foi criada por esse povo, porque eles não sabiam explicar, por exemplo, por que existe dia e noite. Hoje nós sabemos, né, a Terra gira ali e tudo mais, mas eles não tinham essa explicação de criação do dia e da noite. Criou-se um mito, né? Para esses índios, Mauá é também o guardião da vida. Quando nasce uma criança, dizem as tribos que Mauá está sempre por perto. Mauá protege, mas também se vinga se alguém não obedece, tá? Ele é um guerreiro, assim como o povo Waimiri-Atoari, né? E o macaquinho mão dourada, vocês perceberam, né? Ele aparece no mito com o intuito, né, de dizer que a gente precisa respeitar e cuidar, né, da natureza, bem como vocês perceberam que também o mito explica a origem desse macaco, tá? Eu trouxe para vocês a figura do macaquinho, olhem só ele, o macaquinho aqui. Esse é o macaquinho mão de ouro, citado no nosso mito, né? Ele também é conhecido como macaco de cheiro, boca preta, jurupari e jurupixuna, né? Ele é uma espécie bem pequenininha de macaco, de hábito diurno, medindo cerca de 30 centímetros. Imagine a régua de vocês lá, né, do material escolar. Esse é o tamanho do macaco, né? Ele vive no Brasil, né, na Colômbia, no Equador, nas Guianas, no Suriname e também na Venezuela. Tá? Então, só a título de curiosidade, o macaquinho mão de ouro. E vocês percebam, então, que esse mito, além de ele explicar a origem do dia, a origem da noite, das estrelas, ele serviu também para explicar a origem desse macaquinho mão de ouro. Então, vocês imaginem lá no passado, né, os índios conversando, e alguém pergunta, por que existe esse macaquinho aí, mão de ouro? Por que ele tem as mãozinhas douradas, né? Por que ele é tão pequenininho? E foi criada a história, né, o mito, para explicar essa criação, esse macaco. Vamos lembrar como é que ele foi criado? Olhem só. Crianças e idosos, né, após o sol ter quebrado e não conseguir fazer mais o seu curso, lamentavam-se do fundo da noite sem luz. Mauá voltou para consertar o sol, a guardiã do sol. Ao ver o homem que o havia quebrado, Mauá lançou-se sobre ele e o atirou longe. Quando caiu, o homem transformou-se num macaquinho mão de ouro, escuro como a noite e com as mãos dourado como o sol, porque ele havia tocado o sol. Né? Então, lembrem-se do nosso mito, que nós tínhamos Mauá, que cuidava do sol, né? Das estrelas, da lua, que para os índios era o criador, como se fosse um deus.
O Sol incessantemente girava em torno da Terra e não existia noite, até que um dia um homem ficou curioso de saber como é que o Sol funcionava, esperou que Mauá não estivesse por perto, foi lá mexer no Sol. E o que aconteceu? O Sol quebrou, né? E aí o Sol não funcionava mais como era antes. E Mauá voltou e consertou tudo e pediu que para iluminar a noite, a lua fizesse o que faz hoje, né? As estrelas também, e castigou o homem que mexeu no Sol quando não deveria, mandando ele para a terra e transformando ele no macaquinho mão de ouro, né? Escuro como a noite, mas com as mãos douradas ali, em razão dele ter tocado no Sol, né? Então esse mito serve para quê? Para explicar o surgimento da noite, o nascer e o pôr do sol e também a origem do macaquinho mão de ouro. Ele é um mito porque ele apresenta uma explicação para o surgimento desses fenômenos, né? Os quais os índios na época não sabiam explicar. O tempo em que o fato ocorre, né, os acontecimentos, é um tempo bem antigo, também chamado de tempo mítico. E nós temos personagens com poderes divinos. Mauá, né, que controla o sol, controla a vida, os seres e tudo mais, de acordo com a crença indígena. Ok? Então aqui a prof já mostrou para vocês o macaquinho mão de ouro, a título de curiosidade, né? Mais conhecido também como macaquinho de cheiro, bem pequenininho, do tamanho da régua de vocês lá, né? Mas e a lenda? Vamos confrontar agora o mito com a lenda? Para exemplificar o que é uma lenda, eu trouxe para vocês a lenda da mandioca, tá? Então ela diz o seguinte: com alegria contagiante, Mani era uma indiazinha muito estimada pela tribo tupi onde vivia. Ela era a neta do cacique e a gravidez da sua mãe foi motivo de tristeza para o chefe da tribo. Isso porque ela tinha engravidado e não era casada com um bravo guerreiro, tal como ele desejava. O cacique obrigou a filha a dizer quem era o pai do seu filho, mas a índia dizia que não sabia como tinha ficado grávida. A desonestidade da filha desagradava muito o cacique. Até que um dia ele teve um sonho que o aconselhava a acreditar na filha, pois ela continuava pura e dizia a verdade ao pai. Desde então, aceitou a gravidez e ficou muito contente com a chegada da sua neta. Certo dia, pela manhã, sua mãe encontrou Mani morta. Ela simplesmente tinha morrido durante o sono e, mesmo sem vida, apresentava um semblante sorridente. Triste com a perda, sua mãe enterrou Mani dentro da oca e suas lágrimas umedeciam a terra, tal como se estivesse sendo regada. Dias depois, nesse mesmo local, nasceu uma planta, diferente de todas as que conhecia, a qual ela passou a cuidar. Percebendo que a terra estava ficando rachada, cavou na esperança de que pudesse desenterrar sua filha com vida. No entanto, encontrou uma raiz, a mandioca, que recebeu esse nome em decorrência da junção do nome de Mani e da palavra oca. Então esse texto é uma lenda, e aqui a prof colocou uma ilustração só para vocês, né, terem um resumo do texto. Então, o que é que aconteceu aqui nesta lenda? Ela foi criada para quê, pessoal? Para explicar qual fenômeno que o povo indígena na época não tinha conhecimento para explicar. O surgimento da mandioca. Então, eles criaram essa história, né, para explicar o surgimento de uma planta, de uma raiz, que eu acredito que vocês conhecem, né? Vamos entender um pouquinho melhor a história? Então, o lugar onde ocorrem os fatos é marcado por elementos da natureza, isso é uma característica da lenda. Ela é uma história de tradição oral, ou seja, não se tem um autor, não se sabe quem é o autor,
ela foi sendo transmitida, né? Um foi contando para o outro, de geração para geração, e ela apresenta as características do povo que a criou. Por exemplo, durante a história, né, durante a lenda, nós percebemos que essa tribo tinha a tradição de casar a filha do chefe com um bravo guerreiro. Por isso que o pai ficou muito bravo quando percebeu que de repente a filha dele estava grávida e não tinha casado com nenhum guerreiro, né? Isso é uma característica da cultura dos índios que criaram a lenda, né? Nós temos também um narrador em terceira pessoa. Por quê? Porque ele não participa da história. Não temos, né, a Índia contando a história, nem o cacique contando a história. E isso é uma característica da lenda também. Justo por ser uma história de tradição oral, né, passada de geração para geração. Usa-se a terceira pessoa. Eu reconto aquilo que eu escutei. A pessoa que ouve reconta novamente, ok? Para saber mais, né? Então aqui a prof trouxe para vocês a foto da mandioca, olhem só, acredito eu que vocês talvez até se alimentam com, né, com a raiz, tá? E essa raiz, ela possui vários nomes, né? Na nossa região, ela é mais conhecida por aipim, né, no sul do Brasil. Nós conhecemos, por exemplo, acredito eu que vocês também por aipim, né? Só que lá no Nordeste ela é conhecida por macaxeira. Então lá no Nordeste, se você falar em aipim, ninguém vai saber o que é, né? Lá é macaxeira, tá? E também em alguns lugares do Centro-Oeste e alguns estados do Norte, ela é chamada de mandioca, né? Isso acontece por quê? Por causa da variação linguística que né, acontece de região para região. A raiz é a mesma, porém ela possui vários nomes. Então vocês perceberam a função da lenda e a diferença que ela tem para o mito? O mito que nós lemos, ele explica fenômenos de criação do dia e da noite, né? A lenda explica a origem dessa raiz aqui da mandioca. Tem uma diferença, ok? Mas ambos os tipos de textos servem para quê? Para explicar fatos que o povo da época não tinha o conhecimento para explicar, ok, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês. Nós vamos finalizando a aula, sempre com o lembrete que tem a atividade para vocês fazerem sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigada pela atenção. A gente se vê numa próxima aula, então. Até mais. Tchau!